Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para meditar na santa palavra de Deus, porque Deus, Ele é fiel com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, hoje, sempre e eternamente. Se prepare para poder fazer aquilo que Deus coloca em seu coração, pois Deus vai falar contigo aqui hoje, e nesse momento até você vai curtir a salvação de uma alma, comentar a volta de Jesus e compartilhar a Bíblia Sagrada. E se tiver de cutucar, é só contra o inferno, contra toda a operação do mal. Meu irmão, minha irmã e todos vocês telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Hoje estaremos trazendo uma palavra aqui para os vossos corações. Palavra de alerta, advertência, de acordo com aquilo que Deus tem falado conosco. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Serão 5 versículos, mas que nós venhamos até a compreensão na profundidade e riqueza de revelação nesta palavra, que Deus vai falar com a tua vida e com a minha vida. Nada é por acaso, mas tudo tem um propósito diante de Deus. Acredite, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde muitas coisas acontecem, verdade se misturando com mentira, nada acontece por acaso. Cabe a você discernir, pedir a Deus o discernimento espiritual para discernir os espíritos, para saber quando é de Deus e quando não é. Vamos para essa meditação da palavra de Deus, para a tua vida e minha vida hoje, em nome de Jesus. Vamos meditar? Vamos meditar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentas, e tinha 30 cidades, que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Glórias a Deus. Vamos meditar o que Deus quer falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Se nós olharmos a palavra de Deus, irmãs, irmãos e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, em cada tempo, em cada época, Deus levantou homens e mulheres para que viesse a guiar o seu povo, para que viesse os orientar segundo o que está escrito na palavra de Deus. Então, quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, antes mesmo deste homem ser levantado, que de acordo com as escrituras, aqui no livro de Juízes, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz que o nome deste homem é Jair. Glórias a Deus. Tem coisas na vida, irmão, que é Jair ou já era. Então você tem que se decidir. Glórias a Deus. Mas olhando a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que antes do livro de Juízes, tinha um homem que guiava o povo de Israel, seu nome era Josué. Só que Josué morre. Quando Josué morre, o povo fica sem direção, desorientado, porque não tinha quem
uma liderança para que viesse os orientar. O que acontece? O Espírito Santo de Deus levanta homens para poder assim orientar o povo de Deus. O que aconteceu? Diversos juízes foram levantados ainda antes de se levantar esse tal Jair escrito aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que depois da morte de Josué se levantou Otiniel, um juiz competente que foi levantado por Deus, e após ele estar liderando o povo de Israel obedecendo a palavra sagrada, teve 40 anos de paz. Depois de Otiniel levantou Eude, e o povo teve 80 anos de paz. Depois de Eude levantou Zangá, e o povo teve também os seus anos de paz. De acordo com aquilo escrito na Bíblia Sagrada, no livro dos Juízes, é bom depois, quando você tiver um tempo, meditar lá, todas as vezes que homens e mulheres, orientados pela palavra de Deus e tendo uma liderança que assim o Senhor havia colocado, aquele povo tinha paz, havia alegria, havia, mesmo sendo pouco, o povo sendo fiel, mas estando alegre. A Bíblia continua dizendo que também no meio desse juízo todo que foi levantado, levantou-se uma juíza com o nome Débora, e ela foi ajudada por Baraque, de acordo com a orientação que o Espírito Santo assim os orientara. E também naquele tempo e naquela época tiveram 40 anos de paz. Depois de Débora e Baraque levantou Gideão, e assim sucessivamente os juízes foram levantados. E o que aconteceu? Todas as vezes que o povo de Deus se afastava das orientações do Senhor, eles tinham angústia, tinham tristeza, tinham dor, por mais que granjeava do lado e perdia do outro, não adiantava nada, porque a Bíblia tão somente diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter uma bênção aparente e depois não herdar a salvação ou a vida eterna? Então, quando eu olho a Bíblia Sagrada, depois de Deus levantar todos esses juízes para poder orientar o seu povo, e toda vez que o povo ficava sem o orientador, eles caíam por caminho mau, adoravam outros deuses e fazia coisas que era desagradável ao Senhor, a um ponto que eles passavam aperto, adversidade, passavam situações terrível, porque não tinha um orientador, um guia, um líder para que viesse mostrar a verdade para eles. Assim eu tenho para vos dizer aqui no dia de hoje: discirna esse tempo, discirna esse momento. Sabe por causa de quê? Verdades se misturam com mentira. E o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, meu irmão e minha irmã, devemos se orientar pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Mas vamos entrar naquilo que eu quero falar aqui no dia de hoje. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. Depois de todos esses juízes que eu falei que Deus levantou, Otiniel, Eude, Zangá, Débora, Baraque, Gideão, entre outros, aparece um que parece incrivelmente, irmão, parece ser coincidência e não é. O nome deste juiz, agora que eu vou citar, o nome dele é Jair. Está escrito na Bíblia Sagrada, livro de Juízes, abra sua Bíblia aí, ó. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos, coincidência ou não, 22, você já sabe, 22 anos de paz, 22 anos de alegria, 22 anos de prosperidade. Irmãos, irmãs, nada é por acaso. Às vezes a oportunidade aos olhos de Deus é uma vez só, e essa oportunidade perdida, depois não adianta chorar pelo leite derramado, depois não adianta se lamentar, porque se nós olharmos a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, o povo de Israel estavam cercados, ou estava entre os cananeus, os heveus, os amorreus, os fariseus, os heteus, os jebuseus e todos os zeus da vida. Mas tão somente a única coisa que Deus pedia para o seu povo era: não se contamine, não andai conforme os estatutos das nações,
nações. Não andais seguindo deuses estranhos, deuses que não poderão fazer nada por vós, mas continuai seguindo o Deus de Israel. A mesma coisa eu posso trazer para o nosso tempo, para a nossa época e para essa atualidade. Temos na nossa nação um homem que é a liderança com o nome Jair, e estamos cercados por nações circunvizinhas que caíram em desgraça, caíram em situações porque escolheram mal. É aquilo que eu quero vos dizer aqui hoje. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, há um tempo de escolha, aonde nós devemos escolher a bênção ou a maldição, conforme eu falei na mensagem ontem que eu preguei aqui nesse exato momento e nesse horário do dia de ontem. Veja a mensagem anterior que você vai sentir o que eu estou falando, meu irmão. Mas vamos lá. Você tem que escolher bênção ou maldição. Você tem que escolher a quem seguir. É você quem escolhe o que é melhor. Mas se nós olharmos e percebermos o nosso presente século, as verdades andam se misturando com a mentira. E como identificar? Pedindo orientação de Deus. E o que é a orientação de Deus, irmão? Discernir os espíritos para saber se provém de Deus ou não. Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo veio para roubar, para mentir e para destruir. Irmãos e irmãs, quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, glórias a Deus, nós olhamos que nada é por acaso. Todos esses juízes que foram levantados, coordenaram, dirigiram, ensinaram e mostraram a verdade para o seu povo, o povo de Israel. O que aconteceu? Aqueles que seguiam a verdade viviam em paz. Aqueles que seguiam a mentira ficavam confundidos, ficavam confusos. Então, por isso, irmão, não se confunda. Veja realmente se está escrito e se é verdade tudo aquilo que se fala. Discernir, pesquisai, veja se é mentira o que eu estou falando. Olha a bênção hoje que é a nossa nação e olha as nações vizinhas como estão. São as suas escolhas que determinaram os seus fins. Irmãos e irmãs, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não erra. Todas as vezes que homens e mulheres, escrito aqui na Bíblia, escolheram mal, padeceram, pereceram, passaram adversidade, passaram aperto, porque está escrito aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. No livro de Juízes, capítulo 10, do versículo 3 ao 5, glórias a Deus. Ainda diz assim o versículo 4: E tinha estes 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, que se chamavam Ravote Jair. Até aquela cidade tinha um sobrenome Jair. É sinal que esse homem fez boas coisas. E nessas muitas boas coisas, só vai dar para se observar, para se entender, se você verdadeiramente abrir a sua mente e o seu coração. Porque às vezes tem coisas que ficam ocultas aos nossos olhos, porque a mente está cauterizada. E uma vez a mente cauterizada, embaraçada por espíritos, você não consegue compreender o que está ao seu redor. Porque a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, diz: Ungi os vossos olhos com colírio para que vejam e compreendam o que está acontecendo. Glórias a Deus. Muitas coisas eu não compreendia, hoje eu compreendo. Muitas coisas eu não conseguia perceber e hoje eu percebo. Muitas máscaras estão caindo por aqueles que se dizem ser de Deus e não são. Por aqueles que se dizem ser pregador e não são. Porque a palavra de Deus diz uma coisa e eles estão falando outra. A palavra de Deus diz: segui a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. E
o que eles dizem? Não, um pouquinho só dessa fartura, desse churrasco, dessa bebida, já é o suficiente. Não precisamos de mais nada. É mesmo? A Bíblia diz que há caminho que parece ser direito, mas o final é caminho de morte. E a Bíblia ainda diz assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Quando a Bíblia diz aqui no livro de Juízes, dizendo que o povo de Israel estava cercado por cananeus, heveus, amorreus, fariseus, jebuseus, todos os zeus da vida, a única coisa que Deus pediu para o seu povo, o povo de Israel, é: não se contaminai com os estatutos, ensinamento e Deus e dessas nações, porque se eles estão padecendo, foi porque escolheu mal, e vós decidi a quem seguis, se é o Deus Criador, se é Baal. E hoje estamos vendo, porque a história se repete. Coincidência ou não, a história está se repetindo. O Brasil está cercado de outras nações que estão padecendo, estão se afundando, estão indo para a miséria, porque o povo daquela nação escolheu mal. E muitos fogem de lá para cá. Mas se a nossa nação se afundar, hein? Se o Brasil se afundar, nós vamos fugir para onde? Glórias a Deus. Por isso, reflita, irmão. Reflita enquanto é tempo. Glórias a Deus. Reflita enquanto há tempo. No versículo 3 aqui está bem claro: e depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Foram 22 anos de paz, é a Bíblia que diz. 22 anos de paz, de alegria, de prosperidade. Só que tem coisa, irmão, parece que é o imediativo. O que é o imediativo? A pessoa quer ver logo acontecer, tem que ser rápido. A pessoa não quer granjear, a pessoa não quer plantar para colher, porque a Bíblia diz: se você plantar, você vai colher. Se você semear, você vai ter. Então não é no imediativo, porque você ficou anos e anos esperando em juízes anteriores, conforme diz a Bíblia. Em alguns até deram quase que certo, outros foram naufragando. Agora que você está num tempo que é para esperar, o tempo que você granjeia, plantando para depois colher, tenha paciência, porque a Bíblia diz: sede pacientes e prudentes no Senhor, que no tempo e na hora certa o Senhor há de vos prosperar. Seja fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar, irmão. Não seja imediativa. Não sejam ansiosos. Esperai. Porque às vezes há caminhos que parecem ser direito e será o caminho da morte. Às vezes há caminho que parece ser bom e vai ser caminhos iguais, sabe de qual? Sabe de qual? Veja o que está ao redor acontecendo. Veja. Discirna as coisas. Você é inteligente. Só apenas você não está raciocinando naquilo que você precisa perceber. Quando Deus levanta esse homem para coordenar aquele povo, para dirigir a nação de Israel, aquela nação, quando percebe que ele é o homem de Deus, fica ao lado dele. E aquela nação tem 22 anos de paz, 22 anos de alegria. É a Bíblia que diz, irmão, tá aqui, ó. Juízes, abra sua Bíblia aí, Juízes capítulo 10, versículo 3, eu não vou inventar nada, não estou inventando nada aqui não. A Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. Por isso você tem que discernir as coisas, porque no nosso tempo, verdade está se misturando com mentira, mentira está se misturando com verdade, o certo está sendo errado, o errado está sendo certo. E cabe a você discernir, pesquisar, estudar, ler a Bíblia, orar, jejuar, para saber se o que está acontecendo
acontecendo procede de Deus ou de Satanás? Abra a Bíblia aí, Juízes, capítulo 10, versículo 3, ó. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. 22 anos. É Jair ou já era? Versículo 5. Versículo 5. Quando a obra de cada um de nós, todos nós, acabar nessa vida, Deus vai nos recolher. Para de mimimi. Para de ficar choramingando por aqueles que já se foram. Porque quem já se foi está enquadrado em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Já está prestando conta com Deus. Agora eu e você temos que estar pronto e apto na hora da nossa partida. Versículo 5. E morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Todos nós um dia partiremos. Todos nós um dia iremos desta vida para outra. A vida nesta vida é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Depois dessa mensagem, se você não se despertar, entre outras mensagens que eu já ouvi pela internet, pelas mídias sociais, se você não se despertar, meu irmão, pode ter certeza, para o céu você não está indo, não. Você não está indo de jeito nenhum. Se você não consegue discernir entre o certo e errado, e você começa a pegar o errado e colocar como certo, e o certo como errado, meu irmão, pode ter certeza, para o céu você não está indo, não. Você está indo direto para o inferno, porque existe muita gente, irmão, que pensa que o inferno acabou, ou o inferno está de férias, ou então mandaram um míssil nuclear lá para o inferno não existe mais. Eu queria saber onde é que está a mentalidade, principalmente a mentalidade desses cristãos, porque a Bíblia diz: se você morrer nessa vida sem salvação, você vai descer direto para o inferno. E a Bíblia diz que lá no inferno é gritos e ranger de dente, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, e é 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, sendo atormentado por Satanás e os demônios lá no inferno. Inúmeras são a passagem na Bíblia. Inúmeras. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas, irmão, que conseguem falar tanto mal da vida do próximo, que consegue caluniar, fofocar, inventar e mentir, mas não consegue discernir que a alma dele ou a alma dela daqui a pouquinho vai atravessar desta vida para outra, do outro lado da vida. Você vai estar te esperando. Se você for salvo, Jesus vai estar te aguardando com os anjos para levar ao paraíso. Se você for perdido, Satanás vai estar com os demônios te esperando para te arrastar para o inferno e você ser atormentado. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos que Ele te anunciará a vida eterna ou a perdição eterna. Leia a Bíblia, ore, busca Deus, discerna tudo o que está acontecendo ao teu redor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Antes de qualquer coisa, irmão, quando alguém vem falar qualquer coisa para mim, eu vou orar primeiro, vou perguntar a Deus, não na frente da pessoa. A pessoa falou, vai entrar no ouvido e sair no outro, mas eu vou orar e entregar
tudo na mão de Deus. Eu vou pedir orientação ao Senhor. O que é aquilo ali? O sentido daquelas palavras, o sentido do leva e traz. Existem pessoas que têm o seu leva e traz satânico e pensa que é de Deus. Esses irmãos e essas irmãs que em vez de estar pregando o evangelho, está fofocando com a vida alheia. E a Bíblia fala sobre isso. Por isso, irmão, discirna. Porque nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis. As mentiras estão se misturando com a verdade. A verdade está se misturando com as mentiras. E cabe a você discernir. Se você tiver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, você vai saber quem está com a verdade e quem está com a mentira. Ah, irmão, é secreto. É mesmo? Concordo. É secreto aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, não. É secreto aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, não. Porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Ele sabe o que está no teu pensamento, sabe o que está no teu coração. Eu vou falar. Você está pecando, se omitindo ou aceitando a mentira como verdade, se afastando da verdade e querendo a mentira. Eu não posso concordar, irmão. Eu não posso concordar com aquilo que a Bíblia condena. E o que a Bíblia condena, irmão? A liberação dos vícios. E o que a Bíblia condena, irmão? A morte de um ser que nem nasceu e está querendo nascer. O que a Bíblia condena, irmão? A prostituição generalizada de todos os órgãos, desde o animal até... meu Deus do céu! Desde o animal até o ser humano cometendo libertinagem e abominações! Por isso você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia. Atenção, pastores e missionárias. Ensina os teus a discernir entre o certo e errado. Porque eu já tenho lidado com tanto membro de igreja, por onde eu tenho pregado, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, nas conduções da vida, indo para o trabalho, voltando para casa, indo para o curso, voltando para casa, e a gente vê que as mentes das pessoas estão divididas. As pessoas não têm uma definição naquilo que quer. Ah, não, eu ouvi falar, o meu pastor ensinou assim, a minha missionária me ensinou assim, e é desse jeito. Não, irmão, até o que eu estou falando, você tem que analisar para ver se está escrito. Se está escrito, você aceita. Se não está, a Bíblia diz: seja anátema. A Bíblia diz assim: ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar o outro evangelho, além do que já está escrito, seja anátema. Um dia, a nossa estadia nessa vida se acabará. Se acabará. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamento e palavras. Ninguém vai escapar, irmão. Eu não sabia, Senhor. Ninguém me falou. É mesmo, é? Não sabia? Não sabia? Aí, anjo. Falou que não sabia, não. Sabia não sabia. Abre o livro, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, irmão. Há um memorial desde o início da criação, da época de Adão e Eva até os dias de hoje. Tudo está sendo registrado desde o início do primeiro ser humano que existiu nessa vida. Está sendo registrado. Ninguém vai escapar no dia da cobrança de Deus. A Bíblia diz que vai haver o juízo final. E no juízo final, todos serão cobrados pelos seus atos, pensamentos e palavras. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, a mulher. Examine-se, pois, a criança. Examine-se, pois, o ancião, para saber se ainda está no caminho. Meu Deus do céu.
Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: poderão dois andar junto, se não tiverem de acordo? Irmão, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, entendeu? Se você decidir erradamente, você está se vestindo de maldição. Em Salmo 109, versículo 18, diz que muitos estão vestidos de maldição, dos pés à cabeça. Por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Em Provérbios 19, em Provérbios capítulo 29, diz assim, ó, muitos ouvem maldição e não denunciam. Não são palavras minhas, é palavra do que está escrito. Aonde nós começamos a leitura aqui, ó? Juízes capítulo 10, versículo 3, ó, é a Bíblia que diz, não sou eu, ó. E julgou a Israel, quer dizer, e depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. 22 anos ele julgou a Israel. Por isso, meu irmão, é Jair ou já era. Discerna. O pai da mentira é o diabo, né? Cuidado. Porque o pai da mentira tem falado umas falsas verdades, mas se você pesquisar, é a mentira. Entendeu? Porque o diabo primeiro, ele conquista a tua confiança. Depois que ele conquistar a confiança e ver que você já está dominado, dali toda a mentira de Satanás vai aparecer. E que mentiras são essas, irmão? Abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, pedofilia, vício de diversos níveis e tudo aquilo que você imaginar que você não entenda. Glórias a Deus. Por isso, meu irmão, procure ler a palavra de Deus. Procure saber se é isso mesmo que Deus quer que você faça. Se é isso mesmo, se a sua decisão está correta, para que depois você não venha pagar o preço e chorar amargamente como as nações circunvizinhas estão chorando, estão penando, estão padecendo. Pesquise, meu amigo e minha amiga, veja direitinho, na palma da tua mão tem isso aqui, ó. Você pode pesquisar, se orientar, saber da verdade, ainda que a verdade venha misturada com a mentira, mas vem pesquisando bem minuciosamente e Deus te orienta lá, te orientará naquilo que você precisa saber. Aqui está o recado de Deus. Aquilo que Deus colocou em nossos corações para falar, eu falei. No livro de Salmos 139, versículo 5, diz assim, que o nosso Deus é o guardião dos ungidos. No livro de Número, capítulo 6, versículo 24, diz assim, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, diz assim, o Senhor Deus é nossa bandeira. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, diz assim, dai a cada um, a quem honra, honra, a quem glória, glória. Agora quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Existe um tipo de provérbio que diz assim, me diga quem tu anda que eu vou dizer quem tu és. Não é isso que dizem por aí? Agora, a pessoa só fala do que o coração está cheio. Não é isso? Também tem um provérbio assim? Que a pessoa só fala do que o coração está cheio. Só que esse provérbio é um provérbio bíblico. Quer ver? Mateus capítulo 15, do versículo 18 a 20. Só vou ler 2 versículos só que diz assim, ó. Mas o que sai da boca procede do coração. E do coração saem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Aí no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 3 ao 10, diz assim, que ao culpado Deus não vai tirar por inocente. Ao culpado, escute isso. Depois não adianta vir, entendeu? Com aquela cara de arrependido, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Senhor, por que nos sobreveio todo esse mal, Senhor?
Ai, Deus, né? Sobreveio. Pera aí que eu vou abrir o telão para você. Os meus profetas te avisando, os meus profetas alertando, os meus profetas profetizando e você resistindo à verdade. A Bíblia diz que o que a pessoa semeia, vai colher. Vai colher. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12, diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No livro de Salmos 144, versículo 15, ainda continua afirmando: Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz: Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. O povo geme. Por isso, irmãos, tudo que você precisa saber está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa saber está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Deixa eu ver se eu consigo botar aí pertinho aí, ó. Juízes, capítulo 10, versículo 3. Deixa eu ver se dá certo aqui. E aí para você ver, para ver se eu estou mentindo. Ó, tá até marcadinho aí, ó. Juízes, capítulo 10, versículo. Oportunidade é uma só. Entendeu? Às vezes a oportunidade é uma só. Entendeu? Por isso, consciência na hora de você decidir qualquer coisa na vida. Nunca decida precipitadamente. Para isso, Jesus Cristo nos ensinou: vá para o teu quarto em oculto, ora ao teu Pai, peça a Ele a orientação e a Bíblia diz que Ele te recompensará. Você entendeu? Tudo aquilo que eu falei, vai pesquisar. Não fique só nas minhas palavras, não. Pega a Bíblia, olhe, vai ler lá, dá uma pausada nesse vídeo, os versículos e a passagem que eu tenho falado, para ali, volta de novo, lê o versículo, procura ali, vai lá ver. Você vai ver que eu não estou mentindo, está escrito, irmão. Por isso, meu amigo e minha amiga, não deixe a oportunidade de bênção passar. Não deixe. Porque a maldição é terrível. É terrível a maldição. Você quer ver uma coisa? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Glórias a Deus. A maldição é terrível, irmão. Às vezes a oportunidade é uma vez só. É uma vez só. Ó, livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. Coincidência ou não, mas está na palavra de Deus. Ó. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Ó. Julgou Israel 22 anos. É Jair ou já era? Glórias a Deus. Para isso é só você pesquisar as nações ao redor. Ah, irmão, mas eu não moro lá. Não moro lá, mas estão fugindo para cá. E se acontecer aqui, nós vamos fugir para onde? Ou nós vamos ir para onde? Você já parou para raciocinar? Agora eu vou deixar para você aí Lamentações de Jeremias. Cuidado com o falso sacerdote. Cuidado com o falso pastor que não orienta segundo a palavra de Deus. Por isso que é bom você buscar a orientação. Ó. Lamentações de Jeremias. Jeremias sofreu na mão desses falsos pastores. Abra sua Bíblia aí para você ver o final que aconteceu. Eu não ia nem falar isso aqui não, mas eu vou falar porque está dentro do contexto. Entendeu? Aqui, ó. No livro de Lamentações de Jeremias, diz assim, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Ó. Por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes, derramaram o sangue do justo no meio dela. Por isso que o sacerdote tem que abrir a boca. O pastor e a missionária tem que abrir a boca para falar a verdade. Olha aqui a gravidade da situação, hein?
Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Por causa do pecado dos profetas e da maldade do sacerdote, derramaram o sangue do justo no meio dela. E o pior ainda não é isso. Olha o que vem mais a seguir, ó. Olha o que vem mais, irmão, ó. Muitos se alimentando de cadáveres humanos, ó, por causa do pecado, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Veja isso aqui, ó. Olha o que o pecado faz. Olha o que o pecado faz. Cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Ah, o meu pastor, minha missionária falou que não tem nada a ver. Não tem nada. O teu pastor, tua missionária agora escreveu a Bíblia? Existe esse versículo, não tem nada a ver? Você tem que ver se está escrito, irmão. Você tem que ver se está escrito. Olha aqui, ó. Não foi qualquer mulher não, irmã. Não foi qualquer mulher não, irmã. Olha aqui, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10, ó. Olha o que diz. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram da alimentação na destruição da filha de seu povo. Não queremos passar por isso. Não queremos. Não queremos. Entendeu? Não faça isso. Decida corretamente. Decida orientado pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Deus o discernimento, porque depois vai ser tarde demais. Se decidir errado, meu irmão, minha irmã, acabou. Glórias a Deus. Pois não adianta nem chorar, mengar. Ah, meu Deus. Vai fazer como nos tempos passados, em que os homens gritavam: Senhor, o porquê de que nos sobreveio todo esse mal? Aí Deus vai falar: olha lá o que você fez, olha lá o que você falou, olha lá o que você decidiu, olha lá como você se comportou, olha lá como você rejeitou a minha palavra. Entendeu? Por isso, meu irmão e minha irmã, decida-se corretamente. O pai da mentira é o diabo, e ele está aí para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância, de acordo com a palavra de Deus. Porque como a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entrega o teu coração a Ele. Confia no Senhor, que você verá que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. A verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. E mais uma vez, esse versículo falarei para você, que vai ficar como testemunho entre você e Deus, que é a sua vivência nessa terra. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Está na Bíblia, coincidência ou não, é Jair ou já era. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.